Dos parâmetros ajustáveis na modalidade VCV, o fluxo inspiratório pode ser o mais difícil de ser ajustado, porque alguns fatores devem ser considerados para o adequado ajuste do fluxo inspiratório, como o tempo inspiratório desejado e a pressão de pico inspiratório, além da demanda metabólica e o conforto do paciente. O fluxo inspiratório, junto com o volume corrente e a frequência respiratória, compõe os três determinantes do tempo inspiratório, porque o tempo inspiratório é igual ao volume corrente em litros dividido pelo fluxo inspiratório. A frequência respiratória também é determinante do tempo inspiratório, porque é por meio da frequência respiratória que é determinado o tempo de ciclo, ou seja, a duração do ciclo ventilatório. E o tempo de ciclo é o somatório do tempo inspiratório com o tempo expiratório. Em alguns ventiladores mecânicos, na modalidade VCV, não é possível realizar um ajuste direto do tempo inspiratório. Tem que ajustar o fluxo inspiratório, como aqui no SDVM. Dessa forma, o tempo inspiratório será o resultado da composição destas três variáveis: o volume corrente, a frequência respiratória e o fluxo inspiratório. Porém, em ventiladores mecânicos de quarta geração, na modalidade VCV, não é mais realizado o ajuste do fluxo inspiratório, e sim do tempo inspiratório. E aí, como há relação entre o fluxo inspiratório e o tempo inspiratório, o ajuste do fluxo inspiratório é feito de forma indireta. Em ventiladores que há o ajuste do fluxo inspiratório em VCV, deve-se ajustar o fluxo de acordo com o tempo inspiratório de 0,8 segundos a 1,2 segundos. Em pacientes adultos com mecânica respiratória normal, é recomendado ajustar o fluxo inspiratório ou o tempo inspiratório para obter uma relação inspiração-expiração superior a 1:2. Ou seja, a expiração ser mais longa que a inspiração. Porém, não ajuste o fluxo inspiratório ou o tempo inspiratório e a frequência respiratória visando a relação INS-IES, porque essa relação não é uma regra, ela é uma consequência. É preciso, ao ajustar o fluxo inspiratório ou o tempo inspiratório, considerar sempre a mecânica respiratória do paciente, individualizar o ajuste. Então, agora que já entendemos a relação entre volume corrente, frequência respiratória e fluxo inspiratório, então agora vamos fazer esse ajuste do fluxo inspiratório na prática, usando o SDVM. Primeiro, vamos observar aqui a relação inspiração-expiração, que está de 1 para 4,3, o tempo inspiratório, que está em 0,8 segundos, e a pressão de pico, 25,9 centímetros de água. Ou seja, esses parâmetros aqui estão com os valores dentro do recomendado. Mas, se eu quiser ajustar para esse paciente da situação simulada um tempo inspiratório de 1 segundo, o que eu teria que fazer? Lembre-se que o tempo inspiratório é igual ao volume corrente dividido pelo fluxo inspiratório. Portanto, o tempo inspiratório e o fluxo inspiratório são variáveis inversamente proporcionais. Isso significa dizer que, se há aumento do tempo inspiratório, como eu desejo para esse paciente aqui aumentar de 0,8 segundos para 1 segundo, ocorre a redução do fluxo inspiratório e vice-versa. Portanto, eu tenho que reduzir o valor do fluxo inspiratório para eu obter um tempo inspiratório de 1 segundo. Eu já sei para qual valor do fluxo inspiratório eu tenho que reduzir. Eu vou reduzir para 36 litros por minuto. Confirmo, aguardo o ajuste, o simulador processar o ajuste, então tem que aguardar alguns ciclos ventilatórios. Vou observar a relação INS-IES, que de 1 para 4,3, ela agora está em 1 para 3,2. E o tempo inspiratório que eu desejava de 1 segundo está realmente em 1 segundo. Ok,
Está ótimo. Alguns especialistas recomendam que o ajuste inicial do ventilador, ou seja, naquele momento que o paciente acabou de ser admitido, o fluxo expiratório ele tem que ter um valor que proporcione um tempo inspiratório de 1 segundo. Outros especialistas falam que o fluxo inspiratório deve ser ajustado de 4 a 5 vezes o valor do volume minuto. Lembrando que o volume minuto é o volume corrente multiplicado pela frequência respiratória, o volume corrente em litros multiplicado pela frequência respiratória. Portanto, nesta situação simulada, o volume minuto seria de 8,4 litros. E aí, seguindo essa regra, quando multiplico o volume minuto de 8,4 litros por 4, o valor do fluxo seria de 34 litros por minuto. E quando eu multiplico por 5, seria de 42 litros por minuto. Então, o fluxo inspiratório, para ter uma relação inspiração-expiração e um tempo inspiratório adequados, teria que estar entre 34 litros por minuto a 42 litros por minuto. Vamos fazer esse ajuste aqui no simulador e ver como que esses valores desses parâmetros irão se modificar. Aguardamos alguns ciclos ventilatórios para o processamento do ajuste. E então agora observe que quando eu ajustei o fluxo inspiratório em 34 litros por minuto, a relação INS-IES passou a ser de 1 para 3 e o tempo de 1 segundo. Agora, então, eu vou ajustar a 42 litros por minuto. Ao ajustar o fluxo inspiratório em 42 litros por minuto, o que vamos observar? Um tempo inspiratório menor quando comparado ao fluxo inspiratório de 34 litros por minuto. Por que isso vai acontecer? Porque conforme eu aumento o fluxo inspiratório, vai haver a redução do tempo inspiratório. Se eu diminuo o fluxo inspiratório, vai haver o aumento do tempo inspiratório. E a relação INS-IES aumentou de 1 para 4. Para ajustar o fluxo inspiratório, deve ser considerada a situação do paciente, a mecânica respiratória do paciente, sempre ajustando de maneira individualizada. Não existe uma fórmula de ajuste do fluxo inspiratório como existe para o volume corrente. O ajuste do fluxo inspiratório dependerá de tentativas e de observações, tanto do tempo inspiratório, como fizemos aqui nesse vídeo, da relação inspiração e expiração e da pressão de pico inspiratória.